Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos aí sobre a história geológica do planeta e a evolução dos seres vivos. Lembrando que nós já estudamos detalhadamente sobre esse assunto e hoje nós vamos fazer um resgate através de algumas questões. Vamos lá? Então, para começar, nós temos aí essa imagem, né, onde teríamos aí a representação dos homens junto com dinossauros. E aí pergunta para vocês o seguinte: por que a imagem ao lado é incoerente? Na letra A diz o seguinte: em tempos pré-históricos os homens não caçavam répteis. Na letra B, os dinossauros não eram presas fáceis para os humanos e dificilmente eram capturados. Letra C, os seres humanos surgiram no período quaternário da Era Cenozoica, quando os dinossauros já haviam sido extintos. E na letra D, quando os dinossauros surgiram lá no Terciário, os seres humanos não viviam mais da caça e somente da agricultura. E aí, qual dessas alternativas justificaria o fato dessa imagem ser incoerente? Nesse caso, a alternativa correta e que justifica esse fato, gente, seria a letra C, que nos traz o seguinte: os seres humanos surgiram no período quaternário da Era Cenozoica, quando os dinossauros já haviam sido extintos, ou seja, os dinossauros e os seres humanos não tiveram aí uma coexistência, não viveram no mesmo período. Até porque se tivessem vivido no mesmo período, certamente, né, os dinossauros que caçariam os humanos e não o contrário. E aí, continuando, lá na questão 2 nós temos o seguinte: segundo a teoria da abiogênese, os primeiros seres que surgiram no planeta teriam sido: letra A, gerados pelo desenvolvimento de um complexo ativado na matéria inanimada. Letra B, gerados espontaneamente a partir de um princípio ativo contido na matéria não viva. Letra C, gerado pela junção de conglomerados e condições favoráveis. Ou letra D, gerados individualmente por uma entidade superior. E aí, quais seriam os preceitos da abiogênese para a justificativa dos primeiros seres vivos no planeta? Nesse caso, a justificativa aí da segunda teoria da abiogênese seria o quê? Que os primeiros seres teriam surgido espontaneamente a partir de um princípio ativo contido na matéria não viva. Vamos relembrar aí alguns conceitos. Primeiro, quando a gente fala da teoria da abiogênese, vamos ver o que significa essa palavra, né? Vamos destrinchá-la para ter um entendimento melhor. Esse A eu posso remeter à ausência, bio, vida, e gênese, origem. Então, a ausência de vida para uma origem. Ou seja, segundo essa teoria, não precisaria, né, para que existisse vida que viesse precisamente de algo que já estivesse vivo, de alguém, né? Poderia vir simplesmente, quase que magicamente, por um princípio ativo, que eles não saberiam explicar o que seria esse princípio ativo. E esse princípio ativo, né, poderia dar vida a uma matéria inanimada, ou seja, poderia dar vida a uma matéria sem vida. E por isso, né, a justificativa seria essa, gerados espontaneamente. Porque quando a gente fala da biogênese, vocês também podem encontrar o termo que fala geração espontânea, já que não teriam a justificativa ou não conseguiriam, né, explicar qual seria o motivo de uma nova existência. Simplesmente ela começaria a existir por conta desse princípio ativo, mas que eles também não saberiam explicar, né, o que seria de fato esse princípio ativo. Na questão 3 nós temos o seguinte: as eras e períodos geológicos são fundamentais para a compreensão da história da Terra e de sua evolução física, refletindo-se também na configuração geológica do Brasil. Sobre esse assunto, aponte a alternativa incorreta, ou seja, a única alternativa que está errada. Na letra A nós temos o seguinte: as bacias sedimentares cobrem a maior parte do território brasileiro. Na letra B, a Era Cenozoica é a era geológica mais recente. Atualmente estamos no período quaternário da Era Cenozoica. Letra C, a formação da Terra iniciou-se há 500 milhões de anos. E na letra D, os estudos cristalinos e as serras do Mar e da Mantiqueira são as formações geológicas mais antigas do Brasil. E aí, dentre essas afirmações, qual é a única alternativa que está equivocada?
Nesse caso, a única alternativa errada, pessoal, é a letra C, que fala que a formação da Terra iniciou-se há 500 milhões de anos. Na verdade, essa formação já tem bilhões de anos, e não apenas milhões, né? Na verdade, é uma história assim, muito antiga e que foi sofrendo um processo gradativo, né? Foi se construindo aos poucos. E seguindo lá na questão 4, nós temos o seguinte: no início de sua formação, há mais ou menos 5 bilhões de anos, a Terra era diferente. O tempo foi passando e a superfície da Terra, os oceanos e a atmosfera foram se formando. Havia muitos vulcões e era impossível existir vida. Que características, durante a transformação do planeta, ajudaram a favorecer o desenvolvimento da vida? Será que foi a letra A que fala o seguinte: resfriamento lento do planeta, formação de uma atmosfera e água no estado líquido? Letra B, atmosfera e resfriamento rápido do planeta. Letra C, os gases da atmosfera primitiva eram os mesmos da atmosfera atual e havia água no estado líquido em abundância. E por último, na letra D, nós temos o seguinte: manutenção das altas temperaturas do planeta e vapor d'água na atmosfera. E aí, dentre essas alternativas, quais delas que possibilitaram aí o desenvolvimento da vida? Nesse caso, pessoal, foi o que diz lá na letra A. O resfriamento do planeta, né, foi algo gradual, que aconteceu em medidas lentas, né, a passos lentos. Depois que começou a acontecer a formação de uma atmosfera, que é a camada de ar que envolve o planeta, né, que hoje nós sabemos que nós temos 5 camadas, e tivemos também aí a criação da água no estado líquido. Lembra que antes as condições da Terra primitiva eram bastante adversas, né? Aconteciam muitas descargas elétricas devido às intensas tempestades que ocorriam naquele momento, né? Tinha aí muitos vulcões em atividade também, e o planeta então ele era muito quente. Depois, aos poucos, que foi se resfriando para dar condições, né, para a formação de uma atmosfera e consequentemente de gases que não fossem tóxicos para a existência de vida, e a água no estado líquido, né, porque sabemos que a água aí é fundamental para a existência de vida de todos os seres vivos. E aí, continuando, lá na questão 5 nós temos o seguinte: a idade oficial da Terra aceita atualmente é de... Essa idade é calculada a partir de meteoros que caíram no planeta, pois a superfície terrestre está em constante mudança, ora crescendo, se modificando e se destruindo, sendo por esse fato difícil de precisar com exatidão a real idade terrestre. Por isso, usa-se os meteoros como fonte de dados. E aí, qual seria a idade oficial da Terra? Será que é a letra A, que fala 4,5 bilhões de anos? A letra B, 7 bilhões de anos? Letra C, 9 bilhões de anos? Letra D, 12 bilhões de anos? Ou letra E, 15 bilhões de anos? E aí, qual que é a idade oficial da Terra? Nesse caso, pessoal, a idade oficial da Terra é estimada em 4,5 bilhões de anos. Por isso que lá naquela questão passada eu disse para vocês que não seriam apenas na casa dos milhões, né? Na verdade, nosso planeta ele já vem sendo formado há muito tempo. E aí, aproximadamente 4,5 bilhões de anos, segundo as estimativas que foram possíveis. Por último, nós temos aí na questão 6 o seguinte: sobre o manto terrestre, julgue as afirmações a seguir. Na primeira nós temos, é a mais extensa dentre as camadas da Terra. Na segunda afirmativa, sua composição é homogênea, basicamente de rochas ultrabásicas. Na terceira afirmativa, sua constituição predominante é de silicatos de ferro e de magnésio. E na 4 nós temos que a movimentação do magma é responsável por movimentar as placas tectônicas. E aí, sobre essas afirmações que eu li para vocês agora, o que podemos concluir? Letra A, somente a frase 1 e 2 estão corretas. Letra B, somente as afirmativas 3 e 4 estão corretas. Letra C, somente as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. Letra D, somente 2 e 3 estão corretas. Ou letra E, todas estão corretas. E aí, qual dessas está, enfim, né, falando das afirmações corretamente?
Nesse caso, pessoal, a resposta correta vai ser aí a letra E. Todas as afirmativas estão corretas, né? O manto, ele vai ser a camada mais extensa do nosso planeta, né? E lembrando aqui, nós temos crosta, manto e núcleo. A crosta nessa parte mais superficial, o manto, né? Ele vem em seguida e mais guardado ali nós temos o núcleo. Lembra de uma comparação que eu fiz para vocês quando a gente viu sobre essa aula, né? Crosta, manto e núcleo, eu posso comparar com o abacate. A casca do abacate vai ser a crosta, aquela parte da polpa, né, que é o que nós costumamos comer, vai ser o manto, e o caroço pode ser o núcleo. E aí as outras afirmativas, né, que falava na segunda, que a composição do manto ela é homogênea, que ela é basicamente de silicato de ferros, e por último, que é graças à movimentação do magma, né, que as placas tectônicas vão conseguir se mover também. Tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!